Graça e paz, família. Se tu és aquela pessoa que se encontra solteira neste momento e nas tuas orações tens pedido a Deus um parceiro ou uma parceira, é a altura de ser honesto sobre algumas coisas, porque eu tenho a certeza que são essas coisas que Deus tem estado a buscar no teu coração. A tua relação com Deus é porque realmente amas Deus? É porque queres intimidade com Ele, queres intimidade com Jesus Cristo, queres o conhecer melhor? É porque realmente tu estás preocupado ou preocupada com a condição do teu coração e da tua alma? É porque acreditas na salvação? É porque acreditas em uma relação de longevidade com Deus? Ou é simplesmente porque tu queres algo de Deus? Porque se a tua razão for essa que eu acabei de falar, se simplesmente estás a ter uma relação com Deus, simplesmente começaste a orar porque queres um parceiro ou uma parceira, porque queres um novo emprego, porque queres a cura, Deus consegue ver essa intenção no teu coração. E Deus sabe que assim que Ele te der esta coisa, você vai se afastar dele. E eu sei que parece injusto, não é? Mas Deus, agora vais me obrigar a ter uma relação contigo se eu não quero? Não és obrigado a ter uma relação com Deus, mas não pensa que podes ter uma relação com Deus de falsidade, porque isso é mais perigoso do que não ter uma relação com Deus. Eu digo isso como alguém cuja primeira interação com Deus de verdade foi porque eu queria algo. Eu levei a minha relação com Deus a sério, de verdade, porque a minha mãe estava doente. O que eu realmente queria era a cura para minha mãe. Eu não queria uma relação com Deus. Se formos ser sinceros, lá no fundo, eu queria o que Deus poderia fazer por mim, pela minha mãe, pela minha família. Não necessariamente conhecer a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso. E Deus é tão paciente, que Ele mesmo assim, Ele encontrou-me no meu ponto de necessidade. Mas Ele deixou com que tempo suficiente passasse, até que eu entendesse que a nossa relação é muito mais do que Ele me pode dar, que eu posso receber muito mais o conhecendo, tendo intimidade com Ele, sabendo quem eu sou dentro dEle. E no princípio era frustrante, e as minhas perguntas eram: Senhor, por que isso está a demorar tanto tempo? Eu já larguei tudo que me mandaste largar. Por que ainda não tenho a cura? Por que ainda não tenho o casamento? Por que ainda não tenho aquela coisa que eu pedi? Porque Ele sabia que tudo que eu larguei era por tempo temporário. Se Ele não me ensinasse a desenvolver uma relação verdadeira com Ele, assim que eu conseguisse essas coisas, eu iria voltar para o mundo. Porque eu ainda não tinha passado pelo processo da renovação da mente. Porque eu ainda não tinha passado por uma transformação verdadeira. Sim, eu tinha mudado, mas eu ainda não tinha sido transformada nele. E se estás a te perguntar, mas então por que essas coisas são tão importantes? Por que é tão importante eu ter essa relação com Deus, ter essa intimidade com Deus, ter esse entendimento e conhecimento de quem Ele é? Porque, ao contrário do que tu pensas, quando essas coisas te forem dadas, quando o casamento, quando o emprego, quando a saúde, quando o dinheiro, seja lá que coisas materiais são essas que tu estás a pedir a Deus. Quando essas coisas te forem dadas, os teus problemas não acabaram por aí. Pelo contrário, você irá passar por mais testes, por mais desafios, você irá passar por mais dificuldades, por mais lutas. E é importante você saber quem é a tua fonte. É importante você saber em quem é que você depende. É importante você entender quem você é em Cristo, porque senão essas bênçãos podem acabar por parecer maldição na tua vida. Deixa eu dar um exemplo prático. Como eu tive tempo suficiente solteira para conhecer Deus, para estabelecer uma verdadeira amizade, intimidade, relação com Deus, quando eu me casei, isso não mudou. O meu marido não veio substituir o meu Deus. Quando eu tenho problemas, eu ainda vou para Deus, eu não vou para o meu marido. Eu sei qual é o lugar de Deus na minha vida, qual é o lugar do meu marido na minha vida e qual é o meu lugar e a minha posição. Muita gente
como tem uma relação temporária com Deus, quando casa-se, quer transferir as responsabilidades de Deus para o ombro do seu esposo. E não é assim. Por isso é que ainda se sentem frustradas. Porque naquele período onde você deveria aprender a depender totalmente em Deus, o teu foco foi tanto no que você queria, que você não teve a chance de entender e perceber e viver realmente quem é Deus na tua vida. Para terminar, eu digo, no teu período de espera, aproveita conhecer esse Deus, aproveita entender e reconhecer o que é estar na sua presença, aproveita chorar nos pés de Jesus Cristo, aproveita erguer um altar para Jesus Cristo no teu lar, aproveita tudo isso, porque chegará a altura, quando você já tiver aquelas coisas que tem pedido a Deus, que Ele ainda vai dar em nome de Jesus Cristo. Quando você tiver todas essas coisas, você não vai substituir essas coisas por Deus. Você vai saber que Deus está acima de todas essas coisas. Ninguém vai ter que te contar. Sim, essas coisas vão te dar alegria. Sim, essas coisas vão te dar prazer. Mas nenhuma dessas coisas vai estar acima da tua relação com Deus. Nem marido, nem pastor, nem igreja, nem filhos, nem dinheiro, nem emprego, nem nada. É neste momento, é neste período que você estabelece a soberania dele, o amor dele, a autoridade dele, o caráter dele sobre a tua vida. Amém? Fica com Deus.